Olá pessoal, bem-vindos a Meditações de Marco Aurélio, leitura integral do livro, comentada. Estamos na parte 5 e eu parei na parte 10, quando Marco Aurélio nos disse o seguinte: lembra dois princípios básicos. Será que você lembra o que você ouviu ontem? Ele nos diz o seguinte: lembra então, só esses dois princípios, né? Ele vai dizendo vários, né? A gente tem que ir anotando. Que é, primeiro, nada me acontecerá que não seja conforme a natureza do tudo. E segundo, depende de mim nada fazer que contrarie o meu Deus e o meu gênio, ou seja, esse divino que habita dentro de mim e o divino. Então ele está nos dando aqui uma fórmula que é: fica calmo, fica tranquilo, tudo que está acontecendo é cosmos. Se você faz parte do todo, tem um motivo pelo qual você está passando isso. Essa prova que você está passando é exatamente do tamanho que você tem nesse momento. E se isso está acontecendo na sua vida, é porque você pode superar isso. E veja, olha só que interessante, né? Ele diz: conforme a natureza do todo, nada me acontecerá que não seja conforme a natureza do todo. Agora vamos olhar para a natureza do todo. Como é a natureza do todo? Não é perfeita? A gente não olha para a natureza e vê a ordem em tudo, o sol, os planetas, tudo acontecendo de uma maneira perfeita, aqueles insetos mínimos fazendo o seu trabalho, as abelhas que já foram citadas, as aranhas, todo mundo contribuindo com a sua parte. Parece, né, se está tudo funcionando perfeitamente, parece que existe uma lei e uma inteligência que comanda tudo isso. E nós somos um dentre todos esses outros seres. A pergunta é: por que para a gente seria diferente? Tá claro que se existe essa ordem para o todo, essa ordem também acontece para nós. Acontece que muitas vezes a gente não percebe. E aí precisamos o tempo todo estar nessa observação, ou seja, nada vai me acontecer que não seja dentro dessa lei que me obriga, de uma certa maneira, a crescer e ser o meu melhor. Por isso que eu preciso me lembrar sempre da questão do divino dentro e do divino fora. Tá certo isso? Então, agora eu quero comentar com vocês uma coisa antes de dar seguimento à parte número 11. Como vocês sabem, todos os dias eu faço aqui as gravações, leio e comento. Muitas vezes o Marco Aurélio ele está repetindo coisas que já foram ditas, às vezes com um detalhe a mais, outras ele está dizendo a mesma coisa que já foi dita. E aí eu teria duas opções. Uma, suprimir todos esses comentários de coisas que ele já falou, ou dizer novamente coisas que ele já falou. E aí eu estou optando pela leitura integral do livro, e claro que talvez eu não comente da mesma maneira algumas coisas, mas eu estou comentando novamente algumas expressões, algumas reflexões dele. Por quê? Quem entra no canal hoje, são mais de dois motivos, mas eu vou aqui compartilhar só dois com vocês. Quem entra no canal hoje pode estar começando a ouvir o Marco Aurélio agora, e a pessoa tem a opção de, a partir daqui desse vídeo, continuar a ler, não ler mais, por exemplo, ou voltar e começar desde o início. Então, cada momento, cada leitura, ela tem que falar por ela mesma, porque ninguém está obrigado a ler o livro, mas é interessante que, na medida que a pessoa entre, talvez num único vídeo, e que ela possa, através desse vídeo, já entender um pouquinho desses princípios do estoicismo, que fala sobre o autodomínio, que fala da lei, da ordem. E, bom, então isso eu queria deixar claro para vocês. E para a gente, né, que somos aqui minúsculos dentro dessa eternidade, pelo menos no que me diz respeito, e que estamos ainda tentando compreender, assimilar e vivenciar tantos desses conceitos, nada melhor do que repetir, ainda que seja
um dia após o outro, porque é aquela famosa frase, né? Aquela máxima lá em português do Brasil, que é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós somos tão invadidos com tantas coisas mentais negativas na mídia, nos jornais, e a pergunta é, todo dia ali eles maciçamente fazendo coisas, né? Mostrando só coisas negativas, e a pergunta é por que não fazer isso com o bem? Então, se esse texto ele é bom para a minha alma, como ele próprio falou antes, né, da questão da busca filosófica, né, que está afins com a sabedoria, se ele é bom para mim, por que eu não vou repetir? Então, tá claro isso para vocês, né? Dito isso, vamos continuar aqui. Item 11. Que uso dou à minha alma nesse momento? A cada instante fazer esta pergunta a mim mesmo, vou repetir, que uso dou à minha alma neste momento? E examinar o que se encontra nesse momento, nesta parte de mim próprio, que se chama o guia interior e de quem tenho a alma neste momento. Não se dirá a de uma criança, de um jovem, de uma mulherzinha, de um tirano, de uma besta de carga ou de um animal feroz? Qual é a natureza daquilo que o vulgo considera bens? Podemos nos aperceber da maneira seguinte, estamos agora no item 12. Suponhamos que um homem encara com o pensamento de que são verdadeiros bens certas coisas existentes como a sabedoria, a temperança, a justiça, a coragem. Após as ter encarado, não mais poderá escutar o verso: é tão rico. Isso soaria a falso. Pelo contrário, se encarar previamente essas coisas que o vulgo toma por bens, escutar-se-á até ao fim e acolher-se-á facilmente às palavras do poeta cômico como uma sequência apropriada. Tanto o vulgo imagina bem a diferença. Sem isso, com efeito, este verso não chocaria no primeiro caso e não pareceria deslocado. Em seguida, quando se trata da riqueza e das felicidades atribuídas ao luxo ou à gloriula, acolhemos essas palavras como convenientes e espirituais. Prossegue, pois, e pergunta-se se é preciso considerar e tomar por boas essas coisas que, se a gente as encarasse primeiro, levariam naturalmente a esta conclusão: o seu possuidor é tão rico que já não sabe onde encontrar alívios. Isso lembra, quem já não viu, tantas pessoas com muitas posses financeiras em angústia permanente, porque isso não traz felicidade, é o famoso dinheiro não traz felicidade, o que alegra a nossa alma. E não tem nenhum problema, como já disse várias vezes aqui, ter dinheiro desde que você faça um uso adequado dele. Por exemplo, né? Poder contribuir com a comunidade, ter missões com esse dinheiro, não simplesmente acumular mais um carro na garagem, um apartamento maior, um banheiro de ouro, para impressionar pessoas. E aí ele diz aqui, né, nessa prioridade, e para a gente pensar nessa prioridade para as nossas escolhas, essa pergunta é muito importante, que ele disse antes, né, que uso dou à minha alma neste momento. E aí eu vou priorizar aquilo que vai me enriquecer, que é justamente essas virtudes, trazer esses valores para a minha vida e conseguir viver. Muitas vezes estamos no dia a dia e ouvimos frases que compramos. Ah, essa pessoa é muito rica. Eu sempre faço aqui a pergunta: será? Rica no quê? Se é uma posse que depois a pessoa inclusive vai morrer e deixar tudo, não vai levar nada com ela, isso é alguma riqueza? Isso é de fato um valor? Porque se a pessoa ela é considerada de valor porque tem muito dinheiro, vamos lembrar que na verdade ela não tem valor algum, porque o que tem valor é o dinheiro. Tá claro isso, não é? Se eu valorizo a pessoa pelo dinheiro, não é pela pessoa, pelo ser que ela é, mas é o dinheiro que tem valor e não a pessoa.
Continuando então mais um pouquinho, acho que não vai dar para a gente continuar. Continuamos então amanhã, se Deus quiser, para que esse vídeo não seja muito longo. Então, beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye.